Jesus. Amém? Amém. Aperta o cinto aí agora que o negócio vai ser forte. Amém? Baixa as expectativas. Olha, pregar em casa é difícil, né? É mais difícil. Porque envolve pessoas que a gente conhece muito de perto, assim. E eu estou muito feliz essa manhã. E hoje eu convidei duas pessoas muito especiais para mim. Só meu pai e minha mãe para vir aqui. E então o Boni original tá aqui, viu, gente? Depois no final do culto, se vocês quiserem conhecer o Boni original, ele tá aqui na frente. Meu pai, eu amo vocês. Amo vocês demais. Tem power. Bem na hora que eu ia fazer outra piada, não vou fazer mais. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu estou na RA, tá bom? Versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Vamos repetir aqui. Vamos ler de novo o que ele falou aqui no versículo 3. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele não sabe com o que ele está mexendo, né? Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa. O diabo pegou Jesus e o levou para a cidade santa. Colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Vamos orar especificamente por essa palavra agora? Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado. Os nossos corações estão voltados para Ti, Senhor, essa manhã. Nós estamos sedentos pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, Jesus. Nos ensina esta manhã, nos ensina. E nos dê entendimento completo, Pai, daquilo que devemos aprender para resistir ao diabo e que ele tome retirada de nós, que ele vá embora no nome de Jesus. Nós te agradecemos e que a Ti, Senhor Jesus, seja entregue toda a honra, toda a glória e o louvor. Amém. Amém, irmãos? Tá todo mundo bem? Agora o segundo culto tá transmitindo. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Vocês repararam na minha camisa nova, Luiz? Comprei uma camisa nova para pregar hoje. Gostou não? Tá ruim? Amém. Tá estimando.
Irmãos, essa história que nós lemos aqui, ela está nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. E nas três vezes que ela é relatada, tem uma riqueza de detalhes e coisas incríveis que Jesus, ele nos ensina nesse texto. Nenhum deles diz que Jesus orou esses 40 dias, mas, mesmo não estando lá escrito, é óbvio que Jesus, durante o seu tempo de jejum, ele orou. Lá no final a gente volta nesse ponto aqui. Mas a tentação, ela veio durante os 40 dias e nos mostra que nós não estamos imunes às armadilhas que o diabo tenta colocar para as nossas vidas. Nós não estamos imunes a essas tentações, mesmo estando há 40 dias orando e jejuando, certo? Lucas 4,13 ressalta que Satanás, depois dessa tentação, deixou Jesus até um momento oportuno, até uma outra oportunidade que ele teve. Em primeiro lugar, o diabo, ele não é uma lenda, um ser mítico, um ser imaginário que nós criamos na nossa cabeça e tudo mais. Ele é real, ele é um ser, ele não é só uma energia negativa. Ele é um ser, ele é maligno, ele é ladrão, ele é a serpente no Éden, ele é o leão que ruge ao derredor, é o dragão vermelho, né, que falam lá em Apocalipse. Ele não descansa, ele não tira férias, ele não dorme também, e ele fica dia e noite tentando as nossas vidas, tentando, e algumas vezes conseguindo. A segunda coisa é que o pecado não é ser tentado, mas sim ceder a essa tentação, se entregar às propostas sedutoras que ele coloca diante de nós, que são muito atrativas, né? Todos nós somos tentados. Quem já foi tentado aqui alguma vez? Agora não precisa levantar a mão, mas quem aqui Satanás conseguiu alguma vez? Pelo menos uma, né? Olha, quase sempre. Não. Tem um detalhe importante que o texto nos mostra, que o Espírito envia Jesus ao deserto. O Espírito impeliu Jesus, como diz lá em Marcos. Vamos ler lá Marcos, no capítulo 1. Marcos capítulo 1, no versículo 12, diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Aí aqui fala um detalhe, né? Estava com as feras, mas os anjos o serviram. Lá em Mateus já fala que os anjos serviram ele ao final dos 40 dias. Esse termo impeliu foi como se o Espírito ejetasse Jesus em direção ao deserto, impulsionou Jesus ao deserto, empurrou Jesus ao deserto, para que Jesus fosse tentado pelo diabo, mas para nos ensinar e nos mostrar que nós podemos vencer o inimigo no território dele. Amém? Vencer Satanás no seu próprio território. Então, a tentação, ela vem sempre nos momentos mais sublimes, nos momentos lá que nós estamos muito bem, não é? Porque Jesus, ele tinha acabado de ser batizado. Ele estava lá no Rio Jordão com João Batista. Eu adoro essa história. João Batista estava esperando e Jesus chegou, apareceu. João Batista pegou Jesus no colo, deitou Jesus naquela água, e quando levantou, uma voz do céu
vem muito alta e fala: olha, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me contento. E fala que o Espírito Santo, como uma pomba, desceu, né? O antigo logo da nossa igreja era uma pomba que descia do céu assim. Uma pomba desceu e pousou sobre Jesus. Imagina a experiência que aqueles homens tiveram, foi uma loucura ali. Naquela situação, aquela voz disse: esse é meu filho amado. E quando Jesus chega no deserto, ele sai do Jordão, vai para o deserto, ele sai da plenitude do Pai, né, o chamando de filho. Vem uma voz e questiona essa verdade, e fala: olha, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, mata a sua fome. Faça a sua vontade carnal e humana. Só que o Senhor Jesus, Ele nos deixa uma lição muito clara de que uma vida cristã, ela não é uma apólice de seguro. Nós não estamos imunes a ouvir essas vozes nos dizendo que nós, se você é filho de Deus, se você é cristão, se você tem algo com Deus, a vida cristã não é uma apólice de seguro. Eu vou à igreja aos domingos, eu estou muito bem. Não é? Não é isso que a gente quer colocar no nosso imaginário comum, de que eu venho para a igreja para recarregar as minhas baterias, de que, olha, eu venho carregar minhas baterias para viver uma semana abençoada. Aí na segunda-feira eu chego no trabalho, nossa, bem demais. Na terça, nossa, já tenho que entregar um relatório, já não fico tão bem. Na quarta-feira alguém já me chama para fumar lá fora, eu já vou lá e fumo também, sabe? Você está vendo? Joguei uma coisa bem absurda no meio de algo que... Mas isso acontece. É raro, mas acontece bastante, né? Não tem esse termo? Mas nós precisamos entender que Satanás, ele coloca várias estratégias para tentar nos minar e nos questionar a verdade de que somos filhos de Deus. Somos filhos amados de Deus. Amém? Vocês estão entendendo até aqui, irmãos? O C.S. Lewis, ele tem um livro que eu gosto muito, que eu li uma vez, eu preciso ler mais algumas, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse livro é incrível. Nicole, tá lento. Você vai conseguir terminar, Nicole. É um livro que o C.S. Lewis faz uma alegoria, né? Como se o diabo estivesse formando o seu discípulo, um discípulo. E nessas alegorias ele vai falando algumas estratégias para ele e tal. Às vezes a gente não entende muito bem o livro e fala assim: caramba, eu estou lendo um livro de Jesus ou do diabo, está esquisito aqui, né? Mas é muito importante para a gente entender que eu, por muito tempo, na minha vida cristã, eu deixei de acreditar no mundo espiritual como ele é. Eu entendi, tem mundo espiritual, mas eu já ignorei muito o mundo espiritual, porque eu sou um rapaz da teologia, eu vou estudar e não acredito nessas coisas, sabe? Mas quanto mais a gente ignora essas estratégias e aquilo que é real, nós ficamos cada vez mais vulneráveis a uma vida de tentação e ceder às tentações, certo? A primeira coisa que Satanás usa como estratégia, ele não se afasta de nós por nós sermos espirituais. Vamos lembrar do texto. Jesus, ele estava há 40 dias jejuando. Será que ele estava cheio do Espírito mesmo, Jesus? Estava demais. Tocasse nele ali, Washington, vixe, ia cair na hora. Mas Satanás, mesmo assim, não se afastou dele. Sempre vai estar presente, sempre vai falar contrário ao que a palavra de Deus te falou que é
filho amado, que você foi salvo pelo sangue do Cordeiro, e ele sempre vai questionar, ele sempre vai colocar algo contra aquilo que você ouviu do Senhor. A última verdade que Jesus ouviu lá no Jordão, não é? Foi que ele era filho amado. O Senhor tem prazer nele. Mas a primeira coisa que ele ouviu no deserto foi: será que você é mesmo filho de Deus? Porque eu não estou vendo você transformar a pedra em pão e matar a sua fome. Será que você é crente mesmo? A oração e o jejum, ela não afugenta o inimigo. Ela nos fortalece para que nós possamos resistir ao diabo e ele fugir de nós. Como diz lá em Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele vai fugir de você. Então, muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas no método e não no resultado daquilo. O resultado é sempre Cristo. É sempre Jesus. Eu vou orar mais, que eu vou buscar a face do meu mestre. E eu vou ficar cada vez mais parecido com ele. E quando Satanás vier falar comigo, ele vai ver Jesus. Ele vai ver alguém muito parecido com Jesus e ele vai fugir. Amém? Onde Satanás ele começa a atacar? Na necessidade. Atacou Jesus na necessidade dele. Por quê? Jesus é 100% homem e 100% Deus. Como Richard falou aqui. Ele sentiu fome. Como qualquer um de nós. Em 40 dias sem comer. Gente, eu tomei café 8 da manhã, já estou com fome já. Imagina 40 dias. É que eu tenho vocação para isso, né? Por vocação nada. Você está com fome. A sua fraqueza física, ela começa a afetar as suas decisões espirituais. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Satanás, ele aproveitou de uma situação de necessidade humana, carnal, para tentar Jesus, não é? Queria agradecer o pessoal pela garrafa que eu ganhei aí, muito obrigado. Eu já agradeci os 2 cultos. Tem algo... O rei Davi, ele estava muito bem, com muitas vitórias. Ele estava 100% de aproveitamento. Ele estava muito bem, só que um dia ele resolve dormir até um pouco mais tarde. Não estou dizendo que acordar tarde seja ruim, é bom, é gostoso. Mas Davi, quando ele acordou, ele sai na sacada e ele olha na janela e está lá a esposa do vizinho tomando banho. E ele tomou a pior decisão da vida dele. Ele cedeu a uma tentação porque Satanás foi sutil em colocar uma necessidade no lugar certo, na hora certa, e Davi, ele cedeu. Infelizmente, ele sofreu consequências terríveis. Consequências terríveis. Ele até cometeu um assassinato por conta de uma tentação que ele cedeu. Se você é filho de Deus, pega essa pedra e transforme em pão. Tem uma outra história que o povo de Israel tinha vencido uma grande batalha e a ordem do Senhor era: olha, nós não vamos saquear esse povo. Deixa tudo lá. Não toque em nada. Não toque em nada. E veio um rapaz, ele viu, ele se chamava Acã. Ele viu uma capa da Louis Vuitton. Ele viu, nossa, tá dando bobeira aqui. Nossa, que linda, olha. Pegou a capa e escondeu. E aquilo foi uma coisa terrível para o povo todo de Israel. Porque ele não cedeu uma tentação em algo que brilhou aos olhos dele. Tem algo que eu ressaltei no primeiro culto, até anotei para falar no segundo, que tem um ponto forte e um ponto fraco.
Qual que era o ponto forte de Jesus? Ele tinha consciência de que ele era filho. Que nós devemos ter a consciência de ser filho. Mas qual que era o ponto fraco de Jesus? Não é você o ponto fraco de Jesus. Não somos nós. Naquela situação era o corpo humano dele, com fome. Apenas isso. Mas ele permaneceu firme diante do Senhor. Pedro, ele olha para Jesus e mostra o ponto forte dele. Olha, Jesus, todos vão te abandonar, mas eu jamais. Jamais eu vou te abandonar. Eu vou com você até a morte. Olha, eu vou para cima. Ponto fraco. Quando prenderam Jesus, e ele viu a possibilidade de morrer, ele viu que ele era frouxo. E ele viu que ele não era corajoso o suficiente. Olha, eu vou até a morte, mas não, até quase, peraí. Não é assim. Calma. Jesus, peraí. Esse Jesus aí eu não conheço. Olha como é sutil. E chega nos nossos corações e usa as nossas convicções, aquilo que nós achamos ser. Irmãos, eu posso falar uma verdade para vocês. Eu fui tentado essa semana. Eu e minha esposa, a gente... Desculpa que eu já fica ruim. Eu e minha esposa, nós fomos ordenados pastores lá em 2013. E nós, logo em seguida, fomos enviados para uma comunidade. E nós cuidávamos daquela comunidade e eu pregava todos os dias. Pregava todos os dias. De segunda a segunda eu tinha que tirar a palavra da manga. Tirava a palavra da manga, pregava sobre tudo. E eu tinha um arquivo com mais de 500 palavras que eu tinha. E essa comunidade tinha culto todo dia, no domingo tinha 5 cultos, e era culto atrás de culto, e era muito culto, era muita palavra, e eu passei a me achar o pregador do evangelho. O Spurgeon brasileiro. Tinha 2.000 livros publicados, né? Só que essa semana Satanás tentou o meu coração, porque a gente ama essa comunidade, a gente dá vida para essa comunidade. A gente entendeu o que é uma comunidade de fé, mas Satanás essa semana falou assim: rapaz, pega uma palavra daquele arquivinho lá, e uma palavra bem que fortaleça os irmãos, mas que deixe todo mundo empolgado, para que todo mundo saia falando em muitas línguas diferentes, para que todo mundo saia empolgado, fale bem para o pastor. Fala, olha Luiz, olha, fala para o Daniel aqui, olha, o Boni mandou ver lá, né? Para que o Boni tenha mais oportunidades, e pregue mais e tudo mais, essas coisas todas. Satanás me tentou. Olha, vai lá, Boni, compra uma camisa bonita, se arruma, pega uma palavra do seu arquivo e pregue uma verdade distorcida, suja, maldita, que Satanás colocou no seu coração humano. Nós precisamos resistir às tentações do diabo, porque ele vai usar aquilo que você se acha bom, aquilo que você se acha inteligente. Por muitas vezes eu pequei olhando para uma pessoa pregando e falando assim: eu prego muito melhor. Não é? O nosso coração é esquisito confessar pecado publicamente, mas a comunidade é para isso. Graças a Deus estou pregando na minha casa, e aqui é um lugar seguro para pecar. Não ou não? Se alguém pecar aqui, vai ser... Não, aqui é um lugar onde as quinas têm arredondamento, para a gente não se machucar. O irmão, se der uma tentação, a gente já pega e joga todas as pedras no irmão. Não, irmão, peraí, aqui é um lugar seguro. Se for pecar, pega aqui perto da gente, para a gente cuidar de você, para a gente sarar suas feridas. Não é isso? A gente se coloca em uma posição de: eu sou muito bom, eu sou muito legal, eu sou maravilhoso, jamais eu vou errar. O galo canta 3 vezes, eu já neguei.
já neguei há muito tempo. Não é? Satanás, ele quer falar, abandona a sua dependência em Deus, Boni. Prega uma palavra do teu coração. Por muito tempo eu preguei palavras sem falar do diabo. Minha esposa está aqui, ela sabe minhas crises de teologia. Não vou falar disso, não vou falar desse tema. Eu tenho que falar desse tema, porque é esse tema que está derrubando meus irmãos. Eu tenho que levantar a voz para esse tema, porque é isso que está peneirando os meus irmãos, e eu vou fortalecê-los nisso. Nós vamos ficar firmes, amém? Certo ou não? Satanás, ele pega e ele usa a boa vontade, usa como é que é? O inferno, ele é cheio de boas intenções, não é? Satanás, ele usa e fala assim, olha, transforma essa pedra em pão aqui, a gente resolve um problema social em Israel. O pessoal não tem o que comer, vamos cuidar do pessoal. Transforma essa pedra em pão, olha, tem um povo faminto aqui, todo mundo vai te seguir, vamos derrubar Roma, vamos fazer uma revolução aqui, vamos fazer um protesto. Satanás estava querendo instigar em Jesus, para que ele abandonasse o plano do Pai. Qual que era o plano do Pai? Que Jesus fosse o Cristo, ele fosse a ovelha, que ele fosse voluntariamente em direção à morte, para cumprir a vontade do Pai e de extirpar o poder do pecado. Amém ou não? Quando ele vê que Jesus, ele respondeu com a palavra, ele mudou de tática. Ele não tem nada, não tem nada mais perigoso do que Satanás com a Bíblia na mão. Não é? Palavra de Deus na boca do diabo é palavra do diabo. Não tem como. Não tem como. Ele pegou Jesus. Vem, Jesus, vem aqui então. Você não está entendendo a proposta que eu estou te fazendo. Vou te levar para um lugar melhor. Levou Jesus para o pináculo do templo. O centro de toda a espiritualidade ali de Israel. Levou Jesus, colocou ele no pináculo do templo e falou assim, olha, pula daqui. Olha que terrível. Pula daqui. Ele usa a sua espiritualidade para te tentar. Ainda mais. Ele não vai usar a palavra para te consolar, para edificar. Vamos ler lá em Marcos 4. Marcos 4 não, é Mateus 4. Versículo 6, se não me engano. 6 não, 4. 5, versículo 5, diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha, o que Satanás falou? Está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aí versículo 7, Jesus falou, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meu, que ousadia. Ele levou Jesus e falou assim, olha, se joga daqui, porque o Senhor vai dar ordem aos anjos, e você será resgatado, e você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Só que ele ocultou esse pedaço do Salmo 91, e ele escondeu em todos os teus caminhos. Então, se eu estou fora dos caminhos do Senhor, ele não vai me livrar da pedra, não é? Ele ocultou um pedaço, ele adulterou a palavra de Deus. E muitas vezes nós adulteramos a palavra de Deus, as nossas condições. Nós adulteramos a palavra de Deus, aquilo que a gente quer, não é? A gente cede a essa tentação
falando, olha, uma vez é engraçado. Uma vez a gente estava almoçando com uma pessoa, a pessoa falou assim, eu estou orando por fulano. Glória a Deus. Ele vai se converter, uma hora ele vai se converter. Aí o que ela falou? Como está escrito. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Aí eu, oxi, que Bíblia é essa aí? Eu não lembro qual foi o outro versículo que inventou, mas está escrito. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu não estou entendendo. Que Bíblia é essa? Adulterou, por quê? Ele não se converteu agora, ele vai se converter querendo ou não. De todo jeito. Acho que ela era calvinista. Não é? Não é, Gustavo? Era calvinista, porque ela está predestinada a se converter, senão Deus vai matar. Não é? Satanás não queria que Jesus exercitasse a sua fé. Queria que Jesus fosse presunçoso. Exercitasse presunção. Não use a Bíblia de maneira errada, irmão. Não use a Bíblia de maneira errada. Não use um texto bíblico para justificar as suas loucuras. Olha, não, eu vou prosperar, então eu vou parcelar em 36 vezes sem juros, porque o Senhor vai me dar. Aí o que acontece? Depois você não consegue pagar e fala que é o Satanás que te levou para o deserto. Será que o Satanás é você, então? Misericórdia, né? Eu já vi os irmãos fazendo essa coisa. Satanás, ele com a palavra, ele queria induzir Jesus a pecar contra a vontade do Pai. Não adianta a gente ser espiritual e abrir a Bíblia e interpretar de maneira errada. Uma espiritualidade exibicionista, ela está na contramão de Deus. Na contramão de Deus. Eu falo porque, irmãos, eu já pequei muito nesse ponto. Eu já quis muito justificar muitas coisas, abrindo a palavra, para justificar as minhas próprias frustrações, com os meus insucessos. Não leia a Bíblia de maneira errada. O grande problema, sabe o que é que nos leva a isso? Que o ápice da teologia que nós temos é o café com Deus Pai. Porque eu sou cristão há 15 anos e eu nunca li a Bíblia inteira. Eu sou cristão há 15 anos e eu nunca li um livro. Se você não tem essa vontade, acho que você está no lugar errado. Infelizmente, exige de nós conhecer a palavra de Deus, não tem como. Não pressuponha que Deus vai fazer sua defesa, independente do que você fizer, só porque você se sente espiritual. Amém? Em quarto lugar, Satanás, ele inverteu a estratégia. Inverteu a ordem das coisas. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 4. Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim: E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. O que ele falou agora? Ele falou para Jesus: olha, me adore. Olha, se prostra diante de mim, me adore, que eu vou te dar todos esses reinos. Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? O diabo levou Jesus para um monte alto
e falou para ele assim: me adora agora que eu te dou tudo isso aqui. É seu, de presente, porque me deram esses reinos aí. Satanás não tem nada, o diabo não tem nada, ele é mentiroso. Ele inverteu a ordem de tudo lá no Éden. Ele chegou em Adão e Eva e falou assim: olha, gente, pelo amor de Deus, olha aí, ó, o que estão fazendo com vocês. Olha, pega essa fruta aqui, esse fruto, vocês vão ser iguais a Deus. Gente, vocês vão ser iguais a Deus. Olha essa proposta tentadora, maravilhosa. Ele vai te envolvendo aos poucos. Ele pediu para Jesus, basicamente, olha, nega ao seu Deus. Nega quem você é. Nega quem o Senhor é. Nega quem o Pai é. A resposta de Jesus, ela foi categórica, ela foi clara. Só o Senhor, seu Deus, adorarás. Só a Ele prestará culto. Ele foi claro. Jesus, ele tinha acabado de sair do Jordão, e ele chega nessa situação, e Satanás o tentando dessa forma. Lembra quando Pedro tentou convencer Jesus a não ir para a cruz? Olha, Jesus, calma, não, peraí, não vai acontecer essas coisas com você. Olha, você não vai morrer, não. Jesus, que isso, você, tão importante para nós, você vai morrer de propósito ainda, não é? Ele queria que Jesus negasse a vontade do Pai, de que ele fosse o Cristo. Era necessário que Jesus fosse para a cruz. Senão, onde nós estaríamos hoje? Onde estaríamos agora, irmãos? Eu não estou falando do contexto de igreja aqui não, de uma reunião de 2 horas, depois você vai embora almoçar, não. Eu estou falando do contexto das nossas vidas. Estaríamos com certeza num lago de fogo, certeza, porque eu não sei vocês, mas eu sou o pior homem que eu conheço. Nós precisamos entender que Satanás, ele não tem poder e ele não tem nada. Ele não tem nada. O que ele tem? Ele tem lábia, ele tem conversinha. E com conversinha a gente vence na palavra, a gente vence no jejum, na oração. A gente vence reconhecendo e falando e mostrando para ele quem nós somos. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Ele não tem poder contra as nossas vidas. Amém? Como que eu vou vencer? Eu preciso ter uma vida de oração e comunhão com Deus. Isso é ponto básico. É básico. Para uma vida cristã, isso é básico. Eu preciso ter uma vida de comunhão com Deus. Oração. Jejum. Não é? Nós precisamos conhecer a intimidade de Deus. A questão não é a presença do diabo. Satanás, ele sempre vai estar aí. Sempre. O problema não é a presença dele. O problema é a ausência de Deus. Se ele identificar que nós não estamos firmes nisso, ele vai vencer. E essa manhã nós vamos sair daqui habilitados para vencer isso, em nome de Jesus. Vamos sair daqui entendendo conscientemente quem nós somos em Deus. Amém? Vamos sair daqui com armas em nossas mãos, para poder não só guerrear, mas vencer. Amém? Vencer. Tá tudo bem, gente? Eu tô achando esquisito. Tá tudo certo aí? Caiu a transmissão? O que foi? Tá tudo bem? Nós vamos vencer isso em nome de Jesus. Nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmo. Salmo 34. Consegui, gente.
Não consegui. Salmo 34, 5 diz assim: contemplar, não, está errado. Essa tradução aqui está esquisita. Na RA está esquisitíssimo. Versículo 5, 34, 5. Na NVI está assim. Vamos falar na NVI. É porque aqui ficou muito esquisito. Na NVI está assim: os que olham para ele estão radiantes de alegria, e no seu rosto não mostrarão tristeza. Amém? Nós precisamos vencer a Satanás olhando para Jesus. Jesus é o nosso modelo. Nós precisamos olhar para Ele, olhar para o Senhor, e o nosso coração olhar para o Senhor Jesus e entender dele que a nossa vida partiu dele e é para Ele, por Ele. Amém? Lá em Romanos 5 fala que o pecado ele entrou através de um homem, que é o Adão, mas através de um homem, que é Jesus Cristo, o pecado ele foi eliminado. Amém? Então Satanás ele não pode ter poder sobre as nossas vidas, porque ele foi eliminado. Amém? Nós não vamos ceder a essas tentações, a essas vontades que ele quer colocar sobre a nossa vida. Amém? Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Irmãos, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Hebreus 2, 17 e 18 diz assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Ele é poderoso para nos socorrer. Algo que vai provocar isso é você ter clareza daquilo que Deus ele tem para a tua vida. Amém? Cristão não pode ser raso na palavra. Cristão não pode ter hora que não dá para abrir o aplicativo, para olhar um versículo. Eu preciso me fortalecer. Ai, meu Deus, cadê meu celular? Preciso abrir meu aplicativo, porque senão eu vou perder a tentação. Quando, na verdade, eu preciso ter a palavra de Deus na ponta da minha língua. A palavra de Deus tem que fluir dentro de mim, sempre, sempre. Para que Satanás, como diz lá em Tiago, você vai resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você, porque fala: olha, com esse aí eu não consigo. A palavra tem que estar enraizada no nosso coração, enraizada na nossa mente. Eu tenho que decorar versículos. Eu preciso. Tem um amigo gordinho, o apelido dele é Gordinho. Não que ele é gordinho sim, mas o apelido dele é Gordinho. O Gordinho, ele sempre soube um versículo. João 10:10. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que tenham vida e vida em abundância. Ele falou uma vez que sabia esse versículo, ele tinha acabado de se converter, a gente evangelizou ele. Ele estava muito feliz que ele decorou esse versículo. 4 anos depois, estava rolando um debate bíblico, cada um foi falando um versículo que sabia de cabeça. Nossa. Aí o Gordinho levantou a mão: eu sei um. João 10:10. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que tenha vida
Gordinho, fala mais um aí que você sabe. 4 anos de conversão já deu para decorar. Não, o meu versículo é João 10:10. Não é? A gente se conforma em não conhecer a palavra. Um muçulmano de 12, 13 anos de idade, ele já sabe tudo, de cor, de cabeça. As pessoas testam um ao outro. Um menino judeu, que claro que hoje tem muitos judeus não praticantes. Um menino judeu já sabe boa parte da Torá, de cor. E nós, cristãos, nós não conseguimos decorar 3, 4 versículos. A nossa fé, ela está fundamentada no quê? No culto de domingo? No que o pastor vai te dizer? Por isso que o nosso Brasil, muitas pessoas são manipuladas. São entregues à teologia da prosperidade. Porque entendem que caminhar com Deus é ser próspero. Prosperidade é ausência de necessidade. Necessidade do quê? De Deus. Amém? Porque se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Eu estou resolvido. Precisamos andar na direção do Senhor e entender que na sua palavra Ele nos revela muitas coisas. Se estivermos firmados nela, olhando para Jesus, não tem quem nos derrube, não tem quem consiga nos vencer. Senhor, eu guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, porque se eu tenho consciência disso, não tem como dar errado. Amém, irmãos? Amém? Algo que me impactou muito essas últimas semanas foi esse texto do Salmo 34:5, que fala: os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Olhar para Jesus nas lições de Mateus 4, eu não andar de acordo com o que meus olhos veem. Porque Jesus, ele estava vendo aquela situação, ele estava com fome, mas ele não cedeu. Qual que é a fome que você tem hoje? Transforme essa fome em fome e sede pela palavra, sede pela presença de Deus, sede pelo Espírito Santo, para que o Senhor te fortaleça em teus caminhos, e que você seja cheio do Espírito Santo, e não tem espaço para mais nada, não tem espaço para mais nada, para nenhuma vontade carnal, humana. Terrível que o inimigo nos faz propostas. Amém? A segunda coisa, quando eu contemplo a Jesus, eu olho para Jesus, eu tenho uma experiência como a de João Batista, que ele viu em seu colo Jesus, e ele deitou Jesus naquela água. Algo aconteceu com esse homem. Quando Jesus voltou, uma voz do céu veio forte e falou: olha, esse é meu filho amado. Mas por que você está falando isso, Boni? Porque um tempo depois, João Batista, logo naquele dia, João Batista já falou: olha, esse é o Cristo. João Batista era um líder, ele tinha muitas pessoas. Ele falou assim: gente, esse é o Cristo, pronto, siga ele. É isso, pronto, acabou. João Batista, ele foi tentado, porque ele seria um pseudo-messias se ele quisesse. Ele tinha fundado a primeira religião ali, primeira religião do cristianismo ali na Galiléia. Olha, João abriu a igreja. João abriu a igreja com a parede preta, está lá pregando. Não é? Só que o que aconteceu com João Batista, Richard? Ele viu algo tão louco aquele dia, que ele foi tranquilamente, entregou a sua cabeça a Herodes. O que esse cara viu? Que ele foi martirizado
aconteceu alguma coisa com ele. Aconteceu alguma coisa com a gente. Essa palavra estava fechada, Richard, você orou por mim ali e estragou a palavra. Porque eu não posso deixar de falar com aquilo que aconteceu comigo. Se eu me lembrar todos os dias do dia que o Senhor Jesus, Ele me encontrou, e Ele olhou em mim e viu algo admirável em mim, o Senhor Jesus, Ele me desejou, e Ele viu algo admirável para morrer por mim. Não, Ele viu a vontade do Pai, Ele não cedeu à tentação, e Ele morreu por mim naquela cruz. João Batista entregou a própria cabeça. Lá na frente, Paulo encontra uma luz no meio do caminho. Paulo, ele se chamava Saulo, ele estava maluco, perseguindo os cristãos. Alguma coisa aconteceu com ele, porque uma luz veio do céu, ele viu aquela luz, e ele esqueceu de perseguir os cristãos e falou assim: olha, agora eu serei perseguido. De perseguidor, ele se tornou perseguido, porque algo aconteceu a partir daquele momento. Ele se tornou, Paulo, se tornou o maior evangelista de sua época, mas mesmo assim, ele não correu atrás de uma coroa humana, ele foi decapitado lá em Roma. O que nos faz ter essa visão? O que nos faz andar nesse caminho de uma maneira que eu estou disposto a fazer qualquer coisa? Eu resisti ao diabo e ele fugiu de mim. Ele fugiu de mim. Olha, com esse cara não dá para mexer, não dá para se levantar contra ele. Irmãos, os que olham para ele estão radiantes de alegria, seja com fome, seja com a barriga cheia, ele está radiante de alegria. O básico, aquilo que incomoda, ele já tem, está suprido, está resolvido, porque os meus olhos estão em Cristo. Senhor, os meus olhos estão em Ti, Senhor Jesus. Os meus olhos estão em Ti. E o meu coração totalmente entregue à Tua vontade, Senhor. Eu não vou, Senhor, ceder a essas tentações. Eu vou me render a Ti, Senhor. Render a Tua vontade. Render a Tua vontade, Senhor. Irmãos, para finalizar, já finalizei aqui faz muito tempo. Está treinado, hein? Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos. Jesus, Ele abriu o caminho para nós. Ele abriu o caminho. E Ele foi tentado. Naquilo mesmo Ele sofreu, tendo sido tentado. Ele é poderoso para nos socorrer. Não ceda às suas tentações. Nessas lições que nós tivemos em Mateus 4, irmãos, leve isso para a vida. Jejum, oração, cheio do Espírito Santo e firmado na palavra, com os olhos voltados a Jesus. Amém? Vamos voltar os nossos olhos para Ele, porque se a gente se distrair, o inimigo está de redor, rugindo como um leão. Nós não vamos ceder a isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar essa palavra. Comece a orar, comece a pedir ao Senhor: Senhor, me dá mais fome pela Tua palavra, sede pelo Teu Espírito, pela Tua presença. Senhor Jesus, enche-nos esta manhã desta fome por Ti. Não como uma fome humana, carnal, mas uma fome que desperta o nosso espírito para estarmos cheios da Tua presença, Senhor. Nós Te amamos e nós rendemos o nosso coração a Ti, para que o Senhor nos direcione, nos fortaleça nessa palavra, no nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, irmão. Nós Te amamos, Senhor, nós desejamos a Tua palavra.
Nós desejamos e nós vamos vencer. O inimigo será envergonhado. E nos nossos caminhos, ele não será mais pedra de tropeço para nós. Porque nós vamos vencer todas. Em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Nós te desejamos, Senhor. Esse é o Senhor.